Estamos assistindo o governador Casagrande sufocar e muito a economia. Agora já passou a esganar a economia. Trago aqui nesta tarde um dos exemplos mais dramáticos neste momento. Domingos Martins, onde o município foi classificado como de risco extremo em meio a outros com classificação mais branda. A pergunta que não quer calar: que critério é esse, governador Casagrande? Convença os cidadãos martinenses e a mim, porque apenas Domingos Martins ficou sozinho, em risco extremo, em meio a vários outros municípios. Como esse maldito vírus consegue excluir os municípios limítrofes, os mais próximos deste mapa de risco? Estão fora Marechal Floriano, Alfredo Chaves, Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Viana. Qual é a lógica, governador? Tenha piedade do povo capixaba, do nosso comércio. O senhor está acabando com as economias regionais sem que a população entenda qual é esse critério real. Comentam os comerciantes de lá que o prefeito da cidade, aliado de Casagrande, não tomou nenhuma iniciativa, em especial além de colocar carros de som nas ruas e isolamento de áreas públicas. Então, o que justifica o prefeito ficar contra o povo que o elegeu e concordar com tudo isso? Risco extremo? Por que risco extremo? O modelo é esse: o governador manda e o prefeito obedece, e o comércio sufoca sob a maior recessão da história. Aonde o senhor pretende chegar com isso? Na tarde de ontem, representantes de comerciantes indignados foram ao hospital da cidade para conferir esse dito risco extremo. E lá encontraram apenas 2 pacientes de Covid-19 em tratamento normal, sem intubação. 2 pacientes. Eles acharam, e eu também estou achando isso muito estranho. Um grupo de donos de restaurantes encaminhou um manifesto ao secretário de saúde e foram informados, por intermédio do subsecretário de vigilância, que o município teria entrado em risco extremo na semana passada e teria que esperar 14 dias para a reavaliação. Uma resposta sem pé nem cabeça, porque se analisarmos os mapas publicados pela própria Secretaria de Saúde, o município já estava em risco extremo há mais de 21 dias. Olha só, os números da matriz desmentem o subsecretário. Queria pedir ao Luciano que colocasse aí o mapa de risco, se possível for, enquanto eu vou aqui fazendo o meu discurso, senhor presidente. É inadmissível que brinquem e manipulem os números e a verdade desta maneira. Estão brincando com o sustento das pessoas. Pessoas estas que se comprometem em cumprir protocolos de segurança para terem um mínimo de renda. Atualmente em Pedra Azul, são mais de 1.000 empregos diretos que estão em risco de serem perdidos. São mais de 1.000 famílias que correm o risco de não ter o que comer. E pior ainda, por se tratar de zona rural, até mesmo tentar a informalidade é impossível. Lá não é igual Vitória, que facilita entregas por aplicativos, não, pessoal. Tudo é distante e as famílias dependem exclusivamente do funcionamento nos finais de semana dos restaurantes, de preferência sábados e domingos. Eles se comprometem a trabalhar obedecendo os protocolos sanitários dos demais setores da sociedade. Inclusive, hoje pela manhã, os restaurantes da região lançaram um selo que é bem claro e autoexplicativo: não queremos demitir, queremos trabalhar. Só lá, em Domingos Martins, foram fechadas várias pequenas empresas, como o famoso Café Queller, que funcionou por mais de 20 anos. Demissão é o caos que não precisamos nesse momento. Desempregado, o homem perde tudo, perde sua dignidade, perde a vontade de viver, perde as condições de manter a sua higiene e facilita sim, claro, a infecção por esse vírus maldito e o agravamento do quadro infeccioso. Por isso, coloco minha voz em nome desses empreendedores e de seus colaboradores para pedir que a Secretaria de Saúde reveja, por favor, o mais rápido possível, a análise dos gráficos e retire do município a pecha de risco extremo. Parabenizo neste momento aqui o forte espírito de solidariedade do povo martinense. A cidade é a joia do turismo capixaba, mas já tem gente passando fome, viu? Para diminuir essa crueldade imposta pelo governo, comerciantes martinenses, senhor presidente, fizeram uma campanha para arrecadar alimentos. O mapa está aparecendo aí, não sei se as pessoas têm condição de ver, mas na minha rede social vai ter ali bem explicadinho, com um tamanho que você vai poder entender que esse mapa de risco
é muito ruim para Domingos Martins e não é compatível com os outros que estão em risco também, maior do que o próprio Domingos Martins. Foram na assistência social do município, os comerciantes se pegaram o cadastro de famílias carentes, as cervejarias da cidade doaram mais de 20 barris de chopp de 50 litros. Cada litro era trocado, com certeza, por 2 quilos de alimentos, cada litro. No sábado arrecadaram 2,5 toneladas de alimentos que renderam mais de 700 cestas básicas de 45 quilos em média. Foi um sucesso total. O povo já se convenceu de que a gestão da pandemia pelo governador pode matar mais do que o vírus e está fazendo isso. Por isso se organiza, como em Domingos Martins, para fazer o que o governador e governadores e prefeitos não estão fazendo realmente, que é salvar vidas. Isso é o que importa. Então, pessoal, mais uma vez, para encerrar aqui, senhor presidente, eu vou disponibilizar em minhas redes sociais esses gráficos aí que mostram a incompatibilidade com o que está sendo divulgado pelo site da Secretaria da Saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Confira aí, pessoal, a carta que os comerciantes de Domingos Martins, da região ali de Pedra Azul, endereçaram para a Secretaria de Saúde e também ao Governo do Estado do Espírito Santo. Veja aí. Manifesto pelo direito de trabalhar. Nós, empregados, empregadores e prestadores de serviço que direta ou indiretamente trabalham no setor turístico de Pedra Azul e Aracê, exigimos atenção das autoridades públicas responsáveis pelo município de Domingos Martins, senhor Vanzetti Kruger, e pelo Estado do Espírito Santo, senhor Renato Casagrande. Trabalhamos em restaurantes, hotéis, cafés e lanchonetes que não atendem a um público numeroso. Somos estabelecimentos de atendimento reduzido, que não gera aglomeração, porém, representamos uma parcela significativa da economia da região serrana capixaba. Somos cientes dos riscos que a Covid-19 representa e temos condições, preparo e responsabilidade para receber o turista com segurança, primando pelo distanciamento, uso de equipamentos de proteção, rodízio de espaços e higienização constante e adequada. O período de pandemia tem sido muito severo com o setor de turismo e a falta de zelo e cuidado das atuais autoridades públicas com a economia estão levando muitos empreendimentos ao encerramento definitivo de suas atividades, tornando permanentemente extintos muitos postos de trabalho. Juntos, somos cerca de 1.000 famílias que dependem diretamente do funcionamento de atividades turísticas na região de Pedra Azul e Aracê. O atual mapa de risco divulgado pelo Governo do Estado do Espírito Santo classifica o município de Domingos Martins novamente como risco extremo. Trata-se de um dos maiores municípios do estado e, levando em conta nosso afastamento do grande centro, onde se concentram os maiores números de contágio, solicitamos que se faça uma revisão da matriz de risco do município, levando em conta o número de casos do distrito de Pedra Azul do Aracê, o que demonstrará claramente que os números de casos apresentados em nossa região nos classifica, na verdade, como risco moderado e baixo. É preciso que as autoridades sejam sensíveis e conscientes, tratando cada caso dentro de sua particularidade, com o zelo e a responsabilidade que lhes cabe. Isso requer rever os parâmetros utilizados que mostram o desacerto das regras criadas, visto que nossa comunidade está absolutamente isolada dentro do município de Domingos Martins, possui poucos habitantes e conta com um número mínimo de contágio da doença. Ao olhar para o setor com preocupação e cuidado, é nítido entender que a liberação para funcionamento às quartas, quintas e sextas equivalem à completa e permanente paralisação dos estabelecimentos. Precisamos que os estabelecimentos estejam abertos às sextas, sábados e domingos, para que possamos garantir nossa sobrevivência e a sobrevivência de todos os que dependem de nossas atividades. O setor se compadece da situação em que vivemos e se compromete a cumprir as normas de afastamento, proteção e higienização. Precisamos contar com a administração e o bom senso do prefeito Vanzetti Kruger e do governador Renato Casagrande, para que possamos atender nossos clientes e, assim, preservar o pagamento de salários, impostos e a dignidade da população de nossa região. Pedimos que nos ouçam e que não sejam corresponsáveis pelo colapso e a falência da região turística mais importante do estado do Espírito Santo. Domingos Martins, Espírito Santo, 27 de abril de 2021.
Empregados, empregadores, microempresários, prestadores de serviços, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, pousadas, Pedra Azul do Aracê, Domingos Martins, Espírito Santo.